vento da folhagem, vejo a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus e o sol com luz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus e o sol conduz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus e o sol conduz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus e o sol conduz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Transformo este mundo.
esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. O dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor.
das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizer
Boa tarde, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública daqui da nossa Casa de Miguel, nosso Centro Espírita Miguel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje, na nossa reunião pública, nós teremos duas companheiras da nossa casa que vão trazer os estudos de hoje. Nós teremos a Ana Maria no Livro dos Espíritos, que ela vai falar no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. E no item 1, Conhecimento do Princípio das Coisas. Ela vai falar da questão 17 até a questão 20. Princípio das coisas? Interessante, né? Vale a pena estarmos atentos e entender um pouco mais. E também a nossa companheira Martinha, ela vai nos trazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, na Preces Gerais, iniciando sobre a oração dominical. Ela vai fazer o item 2 e 3 do nosso Evangelho e com certeza muito bom serão as reflexões dessa tarde, né? Serão ótimas e vale a gente estar bastante atento durante todo o estudo para não perdermos nem um estudo, nenhuma palavra, nenhum ensinamento do nosso Mestre Jesus. Vocês sabiam que nós temos 3 reuniões públicas? Sim. O Centro Espírita Miguel oferece aqui pelo canal do YouTube 3 reuniões públicas. Acontece sempre às quintas-feiras, 2h30, às sextas-feiras, 19h30 e aos domingos, 9 horas da manhã. Nossa casa também oferece a fluidoterapia que acontece terça-feira às 19h30 ou quarta às 9 horas da manhã. Você pode estar participando pelo chat. E a Prece da Saudade acontece sempre às quintas-feiras às 19h30. Temos também o setor público que sempre esclarece as dúvidas caso vocês tenham alguma. Lembrando a todos a importância de estarmos em silêncio durante todo o nosso estudo. E logo após a prece final, é a hora em que o GEAL preparou aquele trabalho carinhoso através das evangelizadoras para as nossas crianças. Então, não deixe de preparar as crianças. Sejam muito bem-vindos, que a paz envolva a todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 43. Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude.
o Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Vamos todos juntos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos numa rogativa a Deus, esse nosso Pai de infinita misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, esse amigo tão querido, esse médico de nossas almas, pedindo que fique conosco nesta tarde abençoada, em que vamos estudar um pouquinho mais a doutrina dos Espíritos. Pedindo ainda aos nossos benfeitores amigos da Casa de Miguel que nos sustente nesta hora, para que todos juntos possamos refletir em torno do Livro dos Espíritos, em torno do Evangelho. Muito obrigada, Jesus amigo. Muito obrigada, Miguel, a Catuíte, as nossas tão queridas irmãs Margaridas, sempre presentes em nossos pedidos, em nossos pensamentos, nos sustentando, nos envolvendo com tanto carinho. E é em nome de todos esses benfeitores tão queridos que de nossa parte iniciamos mais um dia de estudos nesta abençoada casa, o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, Jesus amigo, graças a Deus. Boa tarde a todos, eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo, e nos coube os itens de 17 a 20, que trata do conhecimento do princípio das coisas. Sempre foi assim, de muita curiosidade, né? Desperta e desperta muita curiosidade essa busca, né, pela compreensão de como se processou essa origem do universo. E nós estamos vendo aí na gravura, né, o Big Bang. O Big Bang é a teoria mais aceita pela ciência, né? Essa teoria foi anunciada em 1948 e ela é baseada na teoria, né, de relatividade de Albert Einstein, que demonstrou, né, que o universo não é estático, ele está ainda em expansão. Então, essa busca, né, de conhecimentos, essa curiosidade, sempre foi objeto dos homens, né, dessa busca. E continua sendo, porque existem várias teorias, né, atualmente são 5 teorias, e a mais aceita é essa do Big Bang. Então, como dissemos, né, essa curiosidade, objetivando o conhecimento desse universo maravilhoso, movimentou todas as ideias, todos os homens das diferentes épocas, onde eles buscavam, né, a invenção de elementos, né, que cada vez se aperfeiçoando mais, mas a princípio bastante rudimentar, para descobrir
esse universo, né? Hoje sabemos que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Já se fala em multiverso. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. No capítulo 5 do livro A Gênese, que tem por título Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, nós vamos encontrar algumas contradições desta época, dessa interpretação dos fatos, onde a ignorância, né, acerca desse conjunto do universo e das leis que regem a natureza, constituíam, assim, uma condição para que esses homens da época não tivessem a condição de compreender a origem do universo. Então, acreditavam no firmamento, né, que eles achavam que o céu era uma abóbada firme, né, que dava o nome de firmamento, firme, resistente. Falavam também que existiam as águas superiores e as águas inferiores. A ciência não tinha condição, né, não trazia para esse povo ainda ingênuo, né, ainda ignorante dessas leis, o que acontecia com esse universo maravilhoso, como é que ele estava sendo constituído, não se conheciam nada dessas leis. Eles ainda, né, achavam, alguns, principalmente os indianos, acreditavam, né, que a Terra era sustentada por 4 elefantes brancos apoiados sobre as asas de um imenso abutre. Olha, então, lugares inferiores, superiores, então, muita coisa se pensou, né, dessa época, até que 600 anos antes de Cristo, alguns estudiosos, Pitágoras, Tales de Mileto e tantos outros, né, Copérnico, que foram dados assim alguns passos iniciais. Depois nós tivemos o nosso companheiro Galileu, que aí começaram a desvendar esses mistérios, né? Começaram a ter uma interpretação mais lógica dos fatos. Mas como foi criado o universo? Com que propósito? Como ocorre a transformação da matéria no cosmos? Essas são algumas perguntas, né, que os cientistas ainda não conseguiram responder. Há descobertas, né, pelos cientistas, mas que por enquanto não passa de modelos ainda incompletos que nós não podemos assegurar como 100% de verdade. Então, diariamente, são novos passos, né? São novas descobertas, são novos telescópios, cada vez mais perfeito que seja, né? Sempre estará sendo modificado por novas descobertas, sempre nós vamos encontrar novos cientistas e novas observações. Agora nós temos vários telescópios, sondas observando não só o planeta Terra, mas os demais planetas, enfim. Essa busca e essa curiosidade do homem continua até hoje. Nessa disputa, né, pelo primeiro momento, os cientistas apostam na explosão conhecida como Big Bang. Como eu falei anteriormente, é a teoria mais aceita. Enquanto judeus e cristãos defendem que foi o momento em que Deus disse haja luz. E aí a gente vai ver dentro das teorias religiosas, né, várias ideias, onde nós vamos encontrar que o mundo foi criado em 6 dias, de que Adão foi o primeiro homem, que a origem é exclusiva da humanidade, né, que só existe o planeta Terra habitado, teorias sobre o movimento da Terra, a existência do homem antes do dilúvio, existência de um firmamento, né? Eles achavam que era um firmamento, e tantas outras ideias, né, trazidas pelas diferentes religiões, que nessa busca de
compreender o universo. Então, apoiados aí na ciência, né, a razão reconheceu que esses fatos são difíceis de se acreditar, né, que não existe uma comprovação científica nessas ideias. Na questão número 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se haveriam dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. E os espíritos dizem que sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, ele diz para nós que existem três princípios para tudo: Deus, acima de tudo, o Espírito e a matéria. E ele completa essa questão dizendo que ainda precisa se juntar ao elemento material o fluido cósmico universal. Então, se a gente olhar essa gravura, nós vamos perceber a nossa pequenez. Deus, nós sabemos agora que é o princípio, né, de todas as coisas, é a causa primeira, é a inteligência suprema. Espírito, princípio espiritual, não sabemos o que é. O fluido cósmico universal é o fluido que existe, né, em todo o universo, que também temos uma ideia, assim, vamos dizer, muito pequena, né, desse fluido. É o que os espíritos nos explicam. Eles dizem que esse fluido faz o papel intermediário entre o espírito e a matéria. Matéria, né, como o princípio material, é tudo aquilo que a gente pode pegar, como a gente conhece aqui, né? Mas também, às vezes, a gente pode não pegar. Então, a matéria, ela existe de forma a que a gente, às vezes, ignora. Como fala o próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, sobre essa ponderabilidade da matéria, os espíritos dizem que existem formas que nós não podemos imaginar. Então, também temos uma ideia limitada. Conhecemos a matéria como aquilo que a gente pega, como aquilo que a gente vê, mas o ar, por exemplo, é matéria, a gente não vê e é matéria, não é verdade? Na questão de número 17, Kardec pergunta o seguinte: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos dizem que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Bem, nessa negativa dos espíritos, nós não podemos assim interpretar de maneira absoluta, né? Ela não deve ser assim entendida de maneira absoluta, mas sim de uma forma relativa. Por quê? Porque, na verdade, não é Deus que não permite ao homem essa revelação de tudo, mas sim da condição do homem, né? Condição em que todos os homens, em que todos nós nos encontramos, seja intelectual, seja moralmente falando, né? Então, para conhecermos o mais complexo, nós precisamos antes conhecer o mais simples. E nessa busca pela compreensão da criação do universo, todas as conclusões, né, se equivocaram os homens ao interpretá-la, como nos diz a questão 59. Na questão de número 18, Kardec pergunta o seguinte: o homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Então, lembrando o que nós refletimos na questão anterior, né? O véu vai se levantando à medida que o homem vai se depurando de forma intelectual e moral, não é?
Então, Deus, não é que Deus não permita, né? A gente não pode esquecer que existe a lei do progresso, né? Presidindo assim todos os elementos e todos os eventos que acontecem no nosso planeta. Então, um dia o nosso planeta, o planeta Terra, será um planeta de espíritos evoluídos. E quando esse dia chegar, nós teremos condições de conhecer o princípio das coisas. Questão de número 19. O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E Kardec, então, traz uma nota. Quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente esses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Contudo, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência torna-o frequentemente joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e o passar dos dias lhe mostra quantos erros ele considerou como verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, nessa nota de Kardec, nós percebemos o quanto a ciência, as descobertas, né, elas muitas vezes elas vêm e não se constituem de uma verdade, né? Ele percebe os erros cometidos. E a gente sempre lembrando que a lei é de progresso, e à medida que o homem se evolui, à medida que ele consegue compreender melhor, ele consegue desvendar esses segredos da natureza. Esse dia, com certeza, vai chegar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 9, nos diz o seguinte: o espetáculo da natureza, o aspecto dos céus, das montanhas, dos mares, apresentam ao nosso espírito a ideia de um Deus oculto no universo. E o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo chega à perfeição? Muito lindo o que Leon Denis está refletindo, né? E hoje nós vemos que a maioria dos cientistas, né, já começam a perceber que existe alguma coisa a mais, essa inteligência superior, né, inteligência suprema, porque o universo é muito perfeito. No livro A Medicina Mediúnica do Futuro, de Paulo César Frutuoso, tem uma citação do biólogo molecular Francis Collins, de 1950, que ele diz o seguinte: a religião aumenta minha admiração pela ciência. Quando alguma coisa nova é revelada, experimento um sentimento maravilhoso de satisfação ao perceber que a humanidade agora sabe alguma coisa que só Deus sabia antes. Então, a gente percebe nessa fala do biólogo, né, o quanto é maravilhoso essas descobertas científicas, né, essas revelações que são trazidas por esses homens de gênio, com certeza trazendo a evolução para a humanidade. Hoje nós estamos presenciando esses cientistas indo à busca, né, da saúde, do encontro de vacinas, né? Então essas pesquisas científicas com certeza trazem uma revelação a mais, trazem um conhecimento, como nos diz o Francis Collins, que só Deus sabia antes. E esses espíritos maravilhosos estão sempre intuindo os homens para a melhoria da humanidade, né? Com certeza. Segundo alguns cientistas, o nosso planeta teve o seu surgimento por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. Olha, bilhões de anos atrás. Uma bola de fogo gravitando em torno de uma estrela
E após a solidificação dessa crosta, né, depois dessa bola de fogo, né, quando da formação dos mares, muito tempo se passou, até que pudesse existir condições de vida próprias, né, para poder eclodir as primeiras formas de vidas que estavam imersas nos quentes mares, né, no momento adequado. Já a doutrina espírita nos diz que nesse momento da criação, da vida na Terra, né, o princípio inteligente se encontrava em estado latente no nosso orbe, e que antes, quando não existia condição do seu desenvolvimento aqui na Terra, né, no nosso orbe, este princípio inteligente se encontrava no espaço, aguardando o momento adequado. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que Jesus, com os trabalhadores divinos, uma legião de trabalhadores divinos, organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir, percebendo que existia no planeta Terra todos os elementos indispensáveis a essa existência. Ainda no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz dessa formação do planeta, né? Onde Jesus é um desses membros divinos. Nós vamos encontrar nos livros complementares de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, muitas revelações trazidas pelos espíritos, onde eles falam de descobertas que a ciência veio trazer para nós muitos anos depois. Então, a doutrina espírita, com o seu aspecto de ciência, né? Assim, porque a doutrina tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E no seu aspecto científico, nós vamos encontrar, principalmente na Gênese, né, e em diversos livros complementares, essas descobertas científicas que chegaram até nós muito tempo depois, né? Na questão de número 20, Kardec pergunta o seguinte: fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos? E a resposta: sim, se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. E Kardec, então, traz uma nota. É através destas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Então, Kardec e os espíritos vêm exatamente nos alertar sobre essas revelações, né, dentro de todas as possibilidades, né, e que tem uma finalidade útil, porque todas as revelações elas chegam no momento adequado, né? Por isso que os espíritos dizem: se Deus julgar útil. Na verdade, é para trazer o progresso, é para trazer o conhecimento e não para iludir os homens, né? Então, é isso que os espíritos, foi isso que os espíritos quiseram nos dizer com essa questão. Sendo assim, as verdades serão ditas gradualmente e de acordo com o entendimento de cada um. Apropriar-se da verdade é gradual e cada um tem o seu momento e não deve haver cobranças. Lembrando ainda que a ciência revela as leis do mundo material e o espiritismo revela as leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. E ambas são leis da natureza, são leis divinas ou naturais. Os milênios foram passando, a raça humana evoluindo, os avanços tecnológicos foram surgindo e hoje já podemos ir à Lua, vislumbrar o universo
através de telescópios de longo alcance, como o James Webb. Fotografar uma galáxia distante, um berçário de estrelas, o fim do mundo. Mas sempre haverá mais. As descobertas vão continuar e as pesquisas também, porque o homem ainda continua curioso para chegar a uma verdade. Leon Denis, no livro Grande Enigma, no seu capítulo 4, nos fala que o universo é um poema sublime, do qual começamos a soletrar o primeiro canto. Apenas discernimos algumas notas, alguns murmúrios longínquos e enfraquecidos. Já essas primeiras letras do maravilhoso alfabeto musical nos enchem de entusiasmo. Que será quando, tornados mais dignos de interpretar a divina linguagem, percebermos, compreendermos as grandes harmonias do espaço, o acorde infinito na variedade infinita, o canto modulado por esses milhões de astros que, na diversidade prodigiosa de seus volumes e de seus movimentos, afinam suas simpatias por uma simpatia eterna. Lindo, uma poesia que Leon Denis nos traz no livro O Grande Enigma. Então, com Leon Denis nos falando que o universo é um poema sublime do qual começamos a soletrar o primeiro canto, percebemos a nossa pequenez, percebemos a nossa limitação para o conhecimento dessa grandiosidade. Então, como nos disse Leon Denis sobre o conhecimento desse universo maravilhoso, apenas estamos soletrando o primeiro canto, quer dizer, estamos ainda muito no início desse conhecimento maravilhoso, mas com certeza todos nós estamos marchando para a evolução. Estamos marchando para espírito perfeitos, para a descoberta deste universo maravilhoso criado pelo Verbo Divino. E como nos falou Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que todos nós possamos, conhecendo essas verdades, valorizar esse planeta que serve de morada para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente se eduque e que a gente possa valorizar ainda o nosso corpo, como bem lembrou Leon Denis, esse corpo divino que serve de instrumento para a nossa evolução. Que possamos aproveitar esta encarnação com este aprendizado maravilhoso da doutrina e a cada dia sermos pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com seu imenso amor. Que Jesus possa ficar conosco, nos envolvendo como Ele sempre nos convida, ao vinde a mim, e sempre nos dizendo que Ele é o médico de nossas almas. E com certeza, com Ele, teremos sempre esse remédio necessário. Muito obrigada, queridos amigos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Boa tarde, eu sou Martinha Meireles, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Desejo que todos estejam bem, que sejam bem-vindos e quero agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde para os estudos doutrinários do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas reflexões nesta oportunidade são sobre o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 1, Preces Gerais, Oração Dominical.
subitens 2 e 3, alíneas 1, 2 e 3. Antes, vou trazer algumas considerações que me pareceram oportunas sobre as preces. No início deste capítulo, Kardec traz uma recomendação dos espíritos superiores que nos diz: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. E Kardec complementa: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando vindas do coração. Condição essencial à prece é que seja inteligível, clara, simples, concisa, que faça vibrar a alma e nos faça refletir. Que os espíritos não prescrevem fórmulas para preces e que esta coletânea tem como objetivo principal auxiliar os que têm dificuldades em externar suas ideias e pensamentos. Esta coletânea tem como item inicial as preces gerais e como primeira prece a oração dominical, recomendação feita pelos espíritos superiores, porque esta oração não é uma simples prece, mas um símbolo de todas as outras, por nos ter sido ensinada por Jesus. Esta oração resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É um ato de adoração, de submissão, uma profissão de fé, pedidos das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Por sua brevidade e simplicidade, muitas vezes o sentido profundo que encerra suas palavras escapam à maioria das pessoas que as recitam mecanicamente. Como disse antes, a oração dominical não é uma simples prece. Ela vai muito além. Ela é um símbolo de amor que precisamos entender na íntegra para levar toda essa experiência de entrar em contato com o Criador. E por que um símbolo? Porque procede do nosso querido Mestre Jesus. Pode substituir todas as outras preces, porque nela encontramos todas as situações que nos remetem à prece. O louvor, os agradecimentos, os pedidos. Resume tudo que nós buscamos, pois é o mais perfeito modelo de concisão e, quando envolvida de sentimentos de amor, caridade, bem e trabalho, transforma. Para nos ajudar nesse trabalho de entendimento, os espíritos superiores, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vêm trazendo comentários para esclarecer o que cada trecho dessa oração deve significar aos nossos corações. E sabendo utilizar essas informações, podemos melhorar muito a ligação com o Criador, pois sabemos que a prece é uma porta que está sempre ali, disponível. Nós precisamos ter essa compreensão.
A oração dominical chegou até nós partindo de um pedido feito a Jesus por um dos seus apóstolos, que demonstrou o desejo de aprender a orar. Depois de ter visto repetidas vezes Jesus se retirando do grupo para fazer suas orações. Então disse: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, elevando o pensamento, ensinou a oração dominical, mais conhecida como Pai Nosso, a mais bela e completa síntese de como proceder no momento em que nos dirigimos ao Criador. Quando estava preparando estas reflexões, fiquei imaginando quão emocionante e arrebatador foi este momento. Quantas emanações fluídicas preencheram aquele espaço, porque só estar na presença de Jesus já era algo indescritível. Imagina, junto a Ele, orando, se dirigindo ao Criador e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem em nosso auxílio com a interpretação de que aqui tudo revela o teu poder, bondade, harmonia, sabedoria, prudência e uma previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas. Também afirma e confirma que somos todos filhos de um mesmo Pai, evocando o Criador com humildade e submissão, reconhecendo a supremacia, grandeza, sabedoria, demonstrando respeito e veneração ao Senhor do Universo, reconhecendo também o presente que é estar aqui, a vida, a reencarnação, as belezas que nos enchem os olhos, o equilíbrio, a harmonia da perfeição, mesmo em um planeta de provas e expiações. Segundo item. Venha o teu reino. As leis de Deus são plenas de sabedoria e daria aos homens a felicidade se as cumpríssemos. Ao bruto foi dado o instinto que determina o limite do necessário. Este age maquinalmente e se conforma. Aos homens foi dado o instinto, a inteligência, a razão, a liberdade para cumprir ou infringir as leis de Deus, assim como a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de ter o mérito e a responsabilidade das suas ações. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, disponível, portanto, a todos, sem distinção. Dia virá em que todos praticaremos essas leis e assim conseguiremos vivenciar o teu reino na terra. O reino de Deus está em cada um de nós. Precisamos encontrá-lo, seguindo suas leis imutáveis.
Essa construção é individual e, mesmo que lentamente, vamos percebendo essa melhoria e, consequentemente, seremos mais felizes. E nosso planeta também. Pois a construção é individual, mas solidária e necessita de trabalho contínuo. Item 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus é cumprir as suas leis, é submeter-se sem queixumes. É importante a submissão à vontade de Deus, que se expressa através das suas leis. Se seguirmos o convite de Jesus, estaremos buscando e construindo nossa felicidade, pois nossas experiências nos mostram que quando nos desviamos das suas leis, sentimos a dor, o sofrimento e a infelicidade. Mas um dia nos submeteremos fielmente ao Pai, confiantes em suas soberanas leis, e faremos na terra como os eleitos fazem nos céus, como os filhos obedecendo aos pais, pois nosso Pai Criador sabe muito melhor do que precisamos. Aqui, amigos, encerramos. Espero ter contribuído com novas reflexões sobre o tema. Eu agradeço a atenção, desejo a todos uma boa tarde e que fiquem em paz. Vamos fechar os nossos olhos, abrir nossos corações, nossos canais de sensibilidade, nos envolvermos em pensamentos de amor e imaginarmos Jesus, nosso Mestre querido, naquela montanha, cercado pelos seus apóstolos, e nós somos a multidão que, usufruindo da sua presença, do seu magnetismo, envolvemos-nos nas suas palavras e dizer com ele esta oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Da expulsão
Mensagem do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. Valor do bem. Nunca esqueça o valor do bem. Um bem, por menor que seja, um olhar, um sorriso, um aceno, um aperto de mão, um muito obrigado, podem marcar fortemente o coração de quem os dá e de quem os recebe. Está em você uma imensa capacidade de fazer o bem, uma poderosa geriatriz de alegria, um manancial precioso de esperança. Tudo de bom que no mundo existe está também dentro de você. Compreenda isso. Toda vibração de bondade, de alegria ou de ânimo que você emite produz ressonâncias de volta, traz recompensas. Ajude e será feliz. O bem que você faz aos outros, o faz a si mesmo. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho
paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Meus irmãos, nesse momento, sintonizando nossos pensamentos com Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Guia porque é o exemplo a ser seguido, o modelo, um exemplo a ser copiado. Que tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos determinação em sermos, cada dia que passa, melhores, com boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos, para que a gente se sinta cada vez melhor, evoluindo, sermos perfeitos, usando o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, para com os nossos irmãos e nos beneficiando também. Muita paz, muita luz para todos nós e todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, crianças! Hoje vamos falar de um doce homem. O nome dele é Chico Xavier, reconhecido como um grande médium capaz de escrever mensagens ditadas pelos espíritos. Mas o que seria mediunidade? Vamos lembrar dos nossos 5 sentidos? Sentir o cheiro, o aroma das coisas com o nosso olfato, o cheirinho gostoso da comida, o perfume das flores. Com o paladar, sentir o sabor dos alimentos. Com a visão, vemos o mundo ao nosso redor e a nossa própria imagem. Com o tato, percebemos a pressão, a temperatura e a textura de tudo que tocamos. Temos também a nossa audição, e com ela, vocês estão escutando agora. Mas existe um 6º sentido que estudamos na doutrina espírita, que é a mediunidade. Assim como no microscópio descobrimos o mundo dos bem pequenos e no telescópio mergulhamos o olhar nas profundezas do espaço, Deus nos permitiu penetrar no mundo invisível através da mediunidade. Sim, é com ela que nos comunicamos com o mundo dos desencarnados. Aqueles que não estão mais na carne são os espíritos. E falar de Chico Xavier é pensar num grande médium. Pensa numa pessoa muito boa, alegre, bondosa. Isso tudo é ele. É ele porque acreditamos que a morte não existe, basta apenas existir para avistar as riquezas do ser. Não precisa de muito, apenas um quarto humilde e um coração enorme. Chico Xavier reanimou muitas almas com suas palavras e cartas dos espíritos. Sendo como ele mesmo falava, sou apenas um carteiro que entrega as mensagens.
Que saudade de você, amigo querido. Benditas são suas mãos que nos levam até hoje consolo, paz e ânimo. Bendita a sua existência de generosidade, um sol em nossas vidas. E como estava dizendo, ele era também muito alegre. Temos boas histórias também para darmos boas gargalhadas. Estão curiosos? Então vamos escutar. Oi, amiguinhos, tudo bem? Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a respeito da história desse exemplo de fé, alegria e esperança chamado Chico Xavier. Chico foi uma criança feliz como todos vocês. Ele gostava de brincar e teve uma grande tristeza. Sua mãe morreu quando ele era ainda muito pequeno e ele e seus irmãos foram morar em lugares diferentes. Mas ele vivia pedindo, rezando. E um dia ele viu a sua mãe, que mesmo tendo morrido, vinha visitá-lo e consolá-lo e dizia: Chico, tenha esperança. Vai dar tudo certo. Eu vou mandar um anjo para cuidar de você e dos seus irmãos. E um dia seu pai se casou de novo. E quando ele conheceu a nova mãezinha, ela perguntou para ele: você sabe quem eu sou? E ele disse: sei sim, você é o anjo que a mamãe disse que ia mandar para tomar conta da gente, de mim e dos meus irmãos. Chico era um grande médium, e ser médium naquela época era algo muito complicado, porque as pessoas não entendiam direito como é que um menininho podia ver e conversar com espíritos. Já quando jovem, Emmanuel apareceu para ele e se apresentou como seu mentor espiritual. A partir de então, exigiu dele disciplina, disciplina e disciplina, muito estudo e muita coragem para enfrentar as agruras da vida, os problemas que iriam surgir, mas que com certeza, com muita dedicação, Chico iria conseguir superar. Ele acolhia as pessoas, conversava com todos e mais de uma vez, mesmo atrasado, ele voltou atrás para poder entender quais eram os problemas daqueles que o procuravam. E Emmanuel sempre dizia a ele que assim ele conseguia boas ligações e boas relações e que as vibrações que ele receberia em volta, por ser assim tão paciente e amoroso, seriam sempre as melhores possíveis. Amava os animais. Sua cachorrinha, a boneca, era muito querida e todos conheciam as histórias a seu respeito. Era uma cachorrinha que o acompanhava sempre e era tão doce a relação entre eles dois. Chico amava os animais. Até com as formiguinhas ele conversava. Teve uma vez que as formigas começaram a atrapalhar o canteiro de roseiras, comendo as flores, e ele pediu a elas que, por favor, se afastassem, porque um de seus colegas queria colocar veneno para as formigas. E você acredita que as formiguinhas se afastaram e não comeram mais as flores? Assim era Chico. Conversava com os animais e os animais o entendiam. Mas ele ficou conhecido mesmo porque ele trazia cartas de muito longe, da vida além túmulo, daqueles que já tinham falecido do corpo físico e que continuavam vivendo no mundo espiritual. E com isso, ele acalmava as dores de muitos corações aqui que tinham saudades.
Além dessas mensagens, as histórias, cartas que ele trouxe estão escritos em mais de 400 livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. A venda desses livros até hoje é destinada às obras de caridade. Se você quiser, você pode pedir para o papai e para a mamãe te mostrarem um desses livros para você ver. Inclusive, tem livros para crianças entre eles, como Pai Nosso, psicografado por Chico, escrito pelo Espírito Meimei, A Cartilha do Bem e tantos outros livros lindos que servem para a gente fazer o Evangelho do Lar em família, com crianças. Era famoso o quintal e o abacateiro que tinha lá. Chico costumava se reunir com os amigos ali, ao pé do abacateiro, para contar histórias, ouvir problemas, e cada vez juntava mais e mais gente. Chico foi ficando famoso, não porque ele era um artista, mas porque ele acolhia as pessoas e trazia essas correspondências. Ele dizia que o telefone só tocava de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para o mundo físico. Ele era um exemplo mesmo de fé e de caridade. Mas Chico também era muito, muito divertido. Conta-se que uma vez, quando ele estava num avião, o avião começou a sacudir muito. E Chico, assim como todos os passageiros, ficou assustado. Pedia: Deus, me ajuda! Por favor! Socorro! Pedia tanto auxílio do mundo espiritual que o seu mentor, o Emmanuel, apareceu e disse: Chico, o que você está fazendo? E ele falou: Eu estou com medo, Emmanuel. E Emmanuel disse: Para com isso, Chico. Se tiver que morrer, morre com educação. E Chico contou essa história muitas e muitas vezes, falando que ele também sentia medo, que ele também, assim como nós, precisava se superar, sendo simples, humilde, amoroso, sendo amigo e nos fazendo sorrir, mesmo em momentos de grande crise e de grande preocupação. Ele tinha coisas boas para passar. Ele exemplificou em vida a caridade e o amor ao próximo, sempre ouvindo, distribuindo alimentos e remédios aos necessitados. Dizem que sempre carregava no bolso balinhas para entregar às crianças. Ah, Chico! Com certeza, seu sobrenome devia ser Amor. Chico dizia aos mais próximos que ele desejava desencarnar em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes e que todos nós estivéssemos em festa, que é para ninguém ficar triste quando ele desencarnasse, não. Então foi assim. No dia 30 de junho de 2002, Chico Xavier desencarnou 9 horas após o Brasil se tornar pentacampeão mundial de futebol, num dia onde todos nós comemorávamos esse grande campeonato. Ele foi um exemplo de trabalho, de esforço, de caridade, de amor inesquecível. Obrigada, Chico, por ter nos ensinado tanto e ter nos aproximado da vida verdadeira, do mundo espiritual, exemplificando caridade e amor ao próximo. Se você quiser ou puder, acesse o site do Alpe e veja os bonequinhos em dedoches para você imprimir do Emmanuel e do Chico Xavier e mais algumas histórias muito legais que tem por lá e joguinhos. A seguir, a gente fica com a atividade do dia. Essa é só uma sugestão. Beijinho e até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E a nossa atividade de hoje
a gente vai fazer um instrumento que o Chico usava muito para ajudar as pessoas. E vou dar uma dica. A gente também usa ele bastante, principalmente na escola. A gente vai fazer um lápis de dobradura. Vamos ver como é que faz? Primeiro, eu coloquei aqui os materiais que a gente vai usar. Uma folha em branco A4, uma tesoura e lápis para pintar. Lembrando que a tesoura a gente tem que usar sempre com a ajuda de um responsável, tá bom? E também a gente vai usar ela bem pouquinho. Primeiro passo, a gente vai pegar a folha de papel, dobrar ela ao meio. A gente vai fazer essa dobradura com a folha assim, deitadinha, na horizontal, tá bom? Depois que a gente dobrar ela no meio, a gente vai cortar. Então, vamos dividir a folha de papel em duas. A gente vai usar só uma parte só da folha de papel, ok? Com essa folha de papel, a gente vai também fazer uma outra dobradura. A gente vai dobrar ela no meio de novo. Ela vai ficar um pouquinho mais fina, como vocês estão vendo na imagem. Depois, a gente vai desdobrar essa folha e vocês vão observar que vai ficar um risco no meio. Tá certinho, vai ficar assim mesmo. Agora, vamos para o próximo passo. A gente vai fazer uma orelhinha na folha. Vamos pegar a ponta do papel e dobrar ele para o meio. Tá vendo? Como está mostrando essa imagem agora. Então, uma orelhinha do papel, vamos pegar do lado direito e vamos dobrar ela para o centro do papel. Agora, a gente vai pegar essa orelhinha que está faltando e vai colocar ela próxima da outra parte do papel. Então, a gente vai pegar ela do lado esquerdo e vai levar ela para o lado direito. Tá vendo? A gente vai encostar as duas pontas do papel. Vai ficar como se fosse um triângulo na parte de cima e depois uma outra parte inclinada. Tá certinho, a gente está no caminho certo. Vamos agora para o próximo passo. Agora, a gente vai pegar aquela marcação que está no meio do papel, que a gente fez lá no início, e vai dobrar de novo. Então, vai ficar assim. Estão vendo? Acharam que não ficou parecido com o lápis? Espera só a gente virar essa dobradura ao contrário. Tcharam! Viu? Ficou parecendo um lápis. Só que esse lápis está com a ponta grossa, não tá? Então, a gente vai fazer mais duas dobraduras para deixar ele com a ponta mais fina. Vamos lá? A gente vai pegar o cantinho do lápis do lado direito e vai dobrar ele um pouquinho para dentro, para deixar a ponta mais fininha. Depois a gente vai repetir o mesmo movimento, pegar a dobrinha, o cantinho esquerdo do lápis e vai dobrar para dentro. Fazendo isso, a gente vai ficar com o lápis assim, com a pontinha mais fininha. E agora tá pronto. É só a gente decorar. Eu fiz um amarelo com flores amarelas e um outro rosa. Vocês podem fazer das cores que vocês quiserem. E também a gente pode fazer um para homenagear o Chico. O que vocês acham? Eu estou ansiosa para ver o lápis de vocês lá no Padlet. Vamos fazer uma homenagem a ele. Esse homem que foi tão especial para a gente.
deixou com a sua mediunidade livros maravilhosos que nos inspiram e nos ensinam até hoje e com certeza mais além. Beijo nos corações de todos e uma excelente semana. Tchau, tchau! Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai, por ser tão bondoso conosco. Obrigada pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada por termos Jesus conosco. E a Ti, Mestre Jesus querido, agradecemos também pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe a partir desse estudo. Que possamos, Jesus, continuar refletindo sobre tudo o que aqui foi trazido para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos